Olá, economistas interessados no tema. Eu sou o Abdon Barreto Filho, economista 4095 do Corecon. Eu quero agradecer a direção do Corecon RS, através do presidente Mário Jaime, vice-presidente Aristóteles da Rosa Galvão, e toda a equipe do Corecon. A proposta nossa do City Marketing e Economia Criativa é uma proposta que tem o interesse maior de apresentar, de alertar as oportunidades para os economistas e para as pessoas que querem entender um pouco o que é que está acontecendo de novidades no mundo da economia em si. E eu tenho falado muito com Aristóteles, com Jairo. Eu falei, vamos discutir isso aí, vamos chamar pessoas que, de alguma forma, estejam atentas a esses dois temas. Mas o que é City Market? O primeiro curso de City Market, o marketing de cidades do Brasil, foi realizado em 2013 na Pontifícia Universidade Católica, um projeto que eu participei juntamente com o economista Flávio Falseta. Fizemos um trabalho muito forte nessa área que antecedeu a Copa FIFA 2014. E eu observei que algumas cidades do mundo já trabalham com isso há algum tempo, principalmente nos Estados Unidos. Só para você ter ideia, em 1896, na cidade de Detroit, surgiu o primeiro Convention Bureau, que é um escritório de captação de eventos e que fazia parte também de promoção do destino. Por isso que o Convention, ele é visitors também, ele é para atrair visitantes. Algumas cidades da Europa já trabalham com isso. E no Brasil, algumas também fizeram isso. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Convention Bureau, da cidade de Porto Alegre, tem o Convention Bureau de Gramado e Canela, tem o Convention Bureau de Caxias, Pelotas e Santa Maria. São as 5 cidades que entenderam a necessidade de formar esses escritórios de captações de eventos e de promoção do destino. E o que é a economia criativa? A economia criativa é algo que envolve, e está muito em destaque agora, tudo que envolve a possibilidade de serviços, de qualificação, através da cultura, através das inovações tecnológicas, e aí entra algo muito importante, que é a criatividade e a usabilidade para que se tornem inovadores. Então, nós estamos tentando, de alguma forma, dar uma contribuição, e agradeço desde já ao nosso ilustre convidado, o economista Eduardo Malchi Palmeira, que é professor da IEDAL Bagé, da Unipampa, e ele é o editor da revista Azeites e Olivais, além de ser consultor e palestrante. O Eduardo vai contar como é que ele se insere nessa proposta. Eduardo, bem-vindo e sucesso, tudo contigo. Professor Abdon, muito obrigado, agradeço o convite, agradeço o Corecon por essa oportunidade. E como o senhor falou, eu tenho trabalhado no ensino superior, nas finanças públicas, na administração, na gestão pública. Me formei, e como o senhor falou, me formei na Universidade Católica em Pelotas. Tenho professores que a minha amizade por eles é até hoje. Antes de começar essa nossa fala, falávamos de alguns nomes. Uma pessoa que está nesta questão também da receptividade, que foi um dos fundadores do Birô lá em Pelotas, professor Samir Curialau, um baluarte da economia gaúcha, assim, se podemos dizer, e me permita dizer, porque é uma referência também. E eu estou hoje, eu sou economista na Unipampa, professor na Faculdade Ideal em Bagé, e estou em Bagé desde 2008, quando vim trabalhar na Unipampa. E sempre preguei que a universidade ela tem um papel importante também
no que a gente fala, e o senhor muito bem falou, essa questão da receptividade. E a universidade está presente em 10 cidades do Rio Grande do Sul, tirando Jaguarão, que não está na região da campanha ou na fronteira oeste, nossa atuação são as cidades que estão neste meio, na chamada metade sul do Rio Grande do Sul. E como o senhor falou, nós temos desenvolvido um trabalho onde a gente tem, ao longo do tempo, pregado que nós precisamos fazer alguma coisa de diferente para que nós possamos, de certa maneira, ter duas coisas extremamente importantes. Primeiro, o desenvolvimento da nossa região, que por muito tempo ela ficou esquecida. De certa forma, eu tenho uma visão diferente e faço uma fala um pouco diferente, que eu digo, abaixo da BR-290, que seria uma linha divisória do nosso estado, professor, nós deixamos essa nossa metade sul como uma reserva técnica. E aí o senhor vai me perguntar, mas por que uma reserva técnica? Sim, uma reserva técnica, porque a gente vê Caxias, Bento, Gramado, Canela, Flores da Cunha, Carlos Barbosa, toda aquela região, Garibaldi, ali o Vale dos Vinhedos, mas nós produzimos vinhos aqui, nós produzimos azeites aqui. E aí o senhor falou, o nosso grande desafio, e aí, como a gente também tem que estar sempre estudando, o senhor, quantas pessoas o senhor ajudou a formar e ainda deve ter lembranças boas. Só para lembrar, Eduardo, durante 23 anos eu tinha em média 200 alunos por semestre. Tá bom, né? 200 semestre. 200 alunos por semestre, imagine só. Então, professor, a minha esposa e eu fiz a minha graduação na Universidade Católica, a minha especialização lato sensu lá, fiz um mestrado em integração econômica global e regional na Universidade Internacional de Málaga, na Espanha, e um em gestão pública na UFSM, que o senhor também falou do Biró. E nos últimos tempos, a minha esposa e eu, a minha esposa é administradora, fez o mestrado dela, e nós, depois de um desafio, nós criamos essa aqui, chegou ontem, a caçula da turma, a revista Azeites e Olivais, ela é a edição 8 de capa, mas é a 9ª edição, porque nós começamos com uma revista 00, aquela, como a gente brinca, né, uma edição de colecionador. Nós sentimos uma necessidade, professor, que muito se falava, que é o que a gente pode contribuir com a região. E a nossa região, essa nossa metade sul, o nosso Rio Grande do Sul, hoje, ele tem características para auxiliar as cidades numa receptividade que é imensa e que nós conseguimos perceber muito mais isso a partir da pandemia. Quando o senhor fala em economia criativa, muitas vezes também dar uma roupagem diferente para as mesmas coisas que nós tínhamos. Nós temos que muitas vezes nos reinventar, entregar numa embalagem nova um produto já existente. E quando o senhor fala de city marketing, eu entendo o city marketing por um viés aonde tem uma ligação junto com a economia e o turismo grandíssima. Como é que nós vendemos a nossa cidade? O que é a nossa moeda? Nós, em Bagé, a região aqui de Bagé, Aceguá, quando nós estamos, eu estou a 63 quilômetros, da minha casa a Aceguá são 63 quilômetros. Nós temos os maiores aras, 50% da nossa produção de cavalos puro sangue inglês, os chamados PSI, estão nessa estrada, ou afastada dela alguns quilômetros. Isso é um potencial turístico, nós precisamos vender essa nossa condição. E aí o senhor pode perguntar, tá, mas o porquê? Mas turismo e economia, eles andam juntos.
Fazer negócios hoje, proporcionar negócios para as cidades é muito importante. Na semana, vamos fazer aí 2 semanas, eu participei, e aí o Jairo muito bem, que o senhor mencionou, o nosso jornalista do Conselho, a Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul teve a sua 4ª reunião de interiorização aqui em Bagé, junto com o 16º seminário dos secretários de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, como é que a gente recebe pessoas em eventos? Como é que Gramado, Canela, por que Canela se transformou? Vou dar um outro exemplo, São Lourenço do Sul, uma cidade costeira à beira da Lagoa dos Pastos, próximo a Pelotas, a 200 quilômetros aproximadamente de Porto Alegre, se transformou num polo turístico, se transformou num polo receptivo para as pessoas. Assim como aqui na nossa região nós temos o turismo de compras, que é Santana do Livramento, por exemplo, e eu prego que essa nossa região é belíssima. Hoje, se eu tiver aqui para Porto Alegre, eu não vou mais pela 153 e a 290, eu vou até Pelotas e vou pela BR-116, porque o caminho é encantador, os lugares são encantadores, e talvez, como o senhor falou, e nos tem sido o momento que tem nos oportunizado, professor Abdo, ter experiências. E as pessoas, as famílias, e o senhor é um entusiasta do receber bem, elas querem ter experiências. E o senhor pode me dizer, tá, mas por quê? Eu acredito que a economia, a ciência econômica, que trata naquela sua base, basilar da economia, atender necessidades ilimitadas com os recursos, que muitas vezes são escassos, mas mesmo eles sendo escassos, eles podem ser belíssimos que nós temos para oferecer para as pessoas. E isso é que nós precisamos, em economia, pensar. Como atrair as pessoas, porque muitas vezes nós falamos, vamos pegar um avião e vamos ir para onde? Vamos ir para a Europa, vamos ir para Miami, e nós deixamos de conhecer muitas vezes o nosso estado. E o senhor prega muito bem isso. O senhor trata, como trabalhou com um incentivador, como trabalhou na secretaria, fazer as rotas. E aí, eu me permito falar nesse momento, o Estado do Rio Grande do Sul, através de uma legislação, criou a Rota das Oliveiras. Por que eu falo hoje da olivicultura? Nós falamos de azeite, porque a gente acabou se envolvendo e envolvendo a família num projeto que saiu, um produto que saiu de um trabalho de estudo, de um mestrado, que foi o mestrado da minha esposa, e nós assumimos, fomos desafiados. Eu acredito que o senhor, em algum momento, também tenha sido desafiado. Quando lhe dão... imagine o senhor, vamos ser bem descontraídos aqui, imagine o senhor estar tomando um bom vinho da região da Campanha, diga-se de passagem, comendo uma boa carne da região da Campanha, pode ser uma ovelha, comendo um bom queijo artesanal, pode ser lá de Uruguaiana, dos nossos amigos da Queijaria Canto, e a sua esposa lhe olha e diz assim, vamos fazer uma revista? Ele está ali tranquilo, sabe, apreciando um bom vinho, eu digo, vamos fazer uma revista. E nós fizemos. Muitas vezes nos perguntaram, mas por que fazer isso? Porque estava precisando a divulgação, precisando divulgar, precisando mostrar a nossa região. E eu acredito, quando o senhor traz para o Conselho, para a gente poder explorar como trabalhar, nós precisamos, dentro da economia, ser cada vez mais criativos. A gente não precisa inventar a roda. Às vezes a gente precisa reinventar o que já existia. Nós passamos a fazer uma revista, professor, impressa, que tem pessoas que pegam e dizem, mas isso parece que tem cheiro de azeite.
Por causa da tinta? Mas é a sugestão. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam sugestionadas a conhecer as suas cidades, a participar, saber o que tem, quais são os encantos, os pontos turísticos e o que a região oferece. Hoje, eu posso dizer que as cidades, quem vem de Porto Alegre, se quiser vir a Bagé e vier pela BR-116 e pegar pegar 293, vai passar por olivais, vai passar por vinícolas, já estão tendo as queijarias. O nosso turismo de negócios, ele é muito importante. E a economia tem que se valer também de se posicionar e dizer, olha, estes são os atrativos. Aqui nós conseguimos gerar emprego, gerar renda, fazer um turismo receptivo, que o turismo eu sempre entendi que tem uma ligação fortíssima com o nosso trabalho, a economia. E aí, só para o senhor ter uma ideia, nós recebemos 4 influenciadoras aqui em nossa casa, também no Expo Pampa, foi no final do mês de julho, início do mês. 4 influenciadoras que transmitem para os seus seguidores o que se tem para fazer nas regiões. E eu estou falando em torno de 200 mil seguidores elas têm somados. Então, quando nós nos propusemos a receber bem as pessoas, a fazer com que essas pessoas, levar as pessoas a consumirem na nossa região, consumirem o quê? É restaurante, um bar que a gente vai, é uma vinícola, é o que a gente está mais acostumado, lugar onde o lagar, onde se fabrica efetivamente o azeite, a indústria do azeite, nós chamamos de lagar, o português, o almazara seria em espanhol, que nós temos na nossa região. Nós temos aqui em Pinheiro Machado, o maior produtor de azeitonas no Brasil, Dr. Luiz Eduardo Batalha, um grande empresário. Nós temos em Cachoeira do Sul, que está ali na 290, um pouquinho acima, Olivas do Sul, Prosperato na 290, vários, em Canguçu, lá onde está o nosso amigo, o economista Eliezer Tim, lá, Verde Louro, Capolivo, Pé-Coraneira, e todos fazendo centro para receber pessoas. O que move a economia, professor Abdon, é algo que nós não tínhamos, porque a gente muitas vezes tinha assim, é boi solto no campo, planta arroz, hoje nós temos arroz, soja, vitivinicultura, olivicultura, a silvicultura. Olha, mudou muito a paisagem da metade sul. E isso é uma das coisas que talvez nós, como economistas, precisamos observar também. Eduardo, acho que você está tocando num ponto importantíssimo. O Rio Grande do Sul possui 497 municípios. Durante o período que eu estava fazendo trabalho no governo anterior, nós conseguimos completar em 27 regiões turísticas que representam 371 municípios. Esta composição das regiões turísticas, vocês aí do Pampa, é o Pampa Gaúcho, que é o nome oficial de vocês, estão realmente com uma proposta bem interessante. Agora tem que avançar. E aí que entra a visão do empreendedorismo. Porque a gente não pode ficar só esperando que o governo faça tudo. Pessoas como você, que tem formação, que sabe ser criativo e sabe que a criatividade precisa da usabilidade para ser inovadora, é importante, é um exemplo que nós estamos colocando à disposição de todos que se interessam pelo tema. Você está de parabéns. Agora me fale mais sobre o seu produto.
Primeiro, como é que é a sua revista? Olha, professor, esse desafio, ele começou com um desafio familiar. Na realidade, a gente, quando resolve se dedicar, nem sempre aquele momento é só seu, ele é um momento que tem que ter alguém desafiando. Quando a minha esposa veio residir em Bagé, ela também é professora, é administradora, então a gente tá vivendo economia, administração o dia inteiro. Que bom. Ela me desafiou, ela estava fazendo o mestrado dela e ia pesquisar uma área completamente diferente. Aquilo que nós fizemos, o senhor é professor, o senhor sabe. A gente tem que fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado, e a gente é desafiado a procurar um tema. E numa disciplina dela, ela foi entrevistar um produtor por gestão do conhecimento. O que talvez tenha sido o maior, a mola propulsora da nossa ideia é que a gente como a gente está no ensino superior, a gente acaba participando de outras revistas, como avaliador de artigo, ajuda no conselho científico e editorial. Eu participei aqui desde que eu cheguei em Bagé, rádio, jornal, fui colunista de jornal, participando de programa de rádio, participando da movimentação também política, de eventos políticos no sentido de representatividade de universidade, de ter esse envolvimento. Mas quando a Luciane resolveu mudar a temática dela, e a gente fez com 2 filhos pequenos, e isso foi algo, uma sacada que a gente até hoje, às vezes, a gente se arrepende. Eu fiz o meu segundo mestrado em gestão pública em Santa Maria em 2015, 16, e ela em 16, eu parei em 16 de viajar, ela começou a viajar em 16 com 2 guris pequenos, nós temos 2 filhos. E isso foi muito impactante. E quando a gente pensou, e ela falou, pô, mas para aí, só um pouquinho, a olivicultura, essa é uma coisa nova, eu já tinha ido fazer visita técnica pela universidade, acompanhava, é interessante, professor Abbe, que essas oportunidades a gente muitas vezes não sabe, aquilo está se oportunizando e a gente sequer percebe. O que ocorreu? Eu já tinha ido ao Olivas do Sul, em Cachoeira do Sul, lá com a Vani e com o Aled. Já conhecia, já acompanhava um projeto da olivicultura aqui em Bagé, que chamava o projeto Olivais do Pampa, que era fomentado pela prefeitura, com parceria com a Itália. E eu tinha uma proximidade, gostava, trabalhava, conhecia, falava com o prefeito na época, com o secretário de desenvolvimento rural que trabalhava, mas nós nunca sequer tínhamos pensado que nós iríamos entrar neste andar e ter uma revista. Mas, não, é engraçado. E vou lhe contar uma coisa. Se o senhor soubesse que a gente estuda e ensina planejamento e erramos todo o nosso planejamento, o senhor vai rir. Aí, a minha esposa terminou, defendeu o mestrado. Nessa época, eu estava trabalhando muito, eu estava à frente da coordenadoria de contabilidade e finanças da universidade, então era uma loucura, dando aula com filho pequeno. Mas desafio é desafio. Se não fosse desafio, não era para gente. A minha esposa terminou, fizemos lá quase um semestre sabático, e ela chega e me diz assim, tomando um vinho, aquilo que eu lhe falei, nós tomando um vinho, e ela, vamos fazer a revista. Tá bem. Nós temos um amigo, o professor Jorge Henrique Pereira Benítez, que é um uruguaio, um pesquisador de olivicultura top, foi conselheiro do Conselho Oleícola Internacional. Passamos o telefone, professor Jorge, nós queremos fazer uma revista.
E aí já vem aquela pessoa que está ali para lhe ajudar a empurrar, né? Aquela pessoa que não deixa o senhor pensar, quando é que fica pronta? E aí a gente diz, bom, então peraí, vamos chamar um jornalista. Eu tinha um jornalista que a gente fazia programas de rádio junto, tinha uma boa relação, o Emanuel Miller. Chamei o Emanuel, ele foi à nossa casa, marcamos uma reunião. E ele disse, não, tá bem, gostei da ideia também, tudo aquilo na... Vamos um desafio. Nesse momento, tá, mas não, para, vamos chamar o publicitário. Chama o publicitário, que também, irmão, já conhecia, esposo de uma colega de trabalho, irmão de uma amiga, casado com um amigo. Vamos fazer? Vamos. Isso era 5 de fevereiro de 2019. Nesse meio tempo, de 5 de fevereiro, nós tínhamos um evento no Olivas do Sul, em Cachoeira, que era um evento técnico. Nós levamos o nosso primeiro folder, o nosso primeiro Media Kit para vender a revista. Aí eu acredito que os economistas também, às vezes, têm umas sacadas que são meio... Só pode ser economista, não pode ser outro. Quando é que era a abertura da colheita da olivicultura em 2019? 15 de março. Nós tínhamos pouco mais de 30 dias. E nós caímos na besteira de dizer que nós íamos entregar a revista na abertura da colheita. Bah! O nosso negócio não existia, nós não sabíamos. O diretor dos eventos que tem, os concursos, porque isso é uma outra coisa que nós precisamos também trazer para a nossa região, e já tem algumas coisas acontecendo, mas o presidente do concurso de azeite de Nova York, chama New York IOC, International Olive Oil Competition, o Antônio José Pilauro, a Luciane manda um e-mail para ele e diz assim, a gente precisa um artigo seu para uma revista que está começando. Quem são vocês? Só tem revista na Espanha, tem as revistas são na Espanha e acabou. Teve uma na Argentina, porque era um senhor muito rico, que é do grupo Agrolan, que tinha, então... ele teve uma revista, mas no Brasil, que está iniciando a sua olivicultura, que não tem uma tradição realmente muito grande, mas já estava com algumas produções, ok, vamos lançar a revista. Aí corre, fala com outro. Ela saiu fininha, mas nós lançamos a revista. Muitas vezes as pessoas dizem que nós, professor, chegamos com o pé na porta. Enfiamos o pé na porta, como um bom gaúcho diz. Em vez de estar de bota, acho que estavam de alpargata mesmo, botamos porta dentro e vamos lá. E entregamos a revista 00 em 15 de março de 2019. E aí nós erramos a métrica. O que aconteceu? O nosso amigo professor Jorge, nosso consultor incentivador, vem de Montevidéu até a Ceguá, nós buscamos ele e ele vai conosco até Formigueiro, ali próximo a Santa Maria, para a abertura da colheita. Tá bem, terminou, me leva a Melo, te levo a Melo, que é dá 120 quilômetros daqui, a gente tem essa facilidade. Mas eu quero levar umas revistas. Tá, mas para onde você está indo? Não, eu estou indo para a feira de olivicultura, que é daqui a uma semana, em Jaén, na Espanha. Mas a gente não estava pensando que... Não, levou 3 ou 4 pacotes, umas 60 revistas. Lógico que a mala ele pagou o excesso do bolso dele para levar a revista para a Espanha. Chega lá, professor, e entrega uma revista produzida em Bagé, no Rio Grande do Sul, para o presidente do Conselho Oleícola Internacional, a FIFA do azeite. E está lá o presidente com ele, com a nossa revista. A nossa revista, ela foi lançada em uma semana, atravessou o oceano. Foi para o grande centro, para a maior feira. Entregue para as pessoas. Tem uma revista que chama lá na Espanha, Mercasei.
O dono da Mercasei, o editor-chefe da Mercasei, está com a revista dele, a nossa, feliz da vida, porque alguém estava fazendo no Brasil uma revista especializada sobre a temática. E a partir daí nós começamos a trabalhar, já mudamos nós evoluímos, a nossa marca inicial acabou evoluindo. É um trabalho muito difícil, porque é um mercado bem específico. E aí, o que é a função da revista que o senhor deve estar curioso para saber? É educar o consumidor. É fazer que os produtores, essa última revista, quem nos assiste, quem vai nos assistir, vai lá, vai entrar Azeites e Olivais, eu vou pedir para o Jairo também colocar lá para nós, se possível. Ela tem online, ela tem física, ela tem assinatura, ela tem... deixa eu ver se eu consigo pegar uma camiseta aqui. Nós temos um produto que nós estamos começando a lançar, que são alguns produtos nossos. Essa aqui é uma camiseta onde tem todas os tipos de azeitona produzidos aqui no continente, na América do Sul. Então, isso é um formato de um copo, é um copo específico, e eu não tenho um aqui para mostrar, mas é um copinho azul. Tenho. Eu vou sair só um pouquinho da tela, mas eu vou mostrar para vocês. Na realidade, o que nós estamos sentindo é que o professor Eduardo Malch Palmeira também é um grande empreendedor. Ele está inserido no contexto da economia criativa e está realmente contribuindo para o marketing da cidade onde ele reside. Então, esse trabalho que nós estamos apresentando hoje, estamos próximos de terminar, Eduardo, veio realmente, foi um nosso vice-presidente, o Aristóteles, e comprovou que você pode não só fazer esta, mas outras que nós iremos indicá-lo como a forma de mostrar que se pode fazer muito, gerando emprego e renda, usando a criatividade, usando a usabilidade e os fundamentos que nós, economistas, temos. Os economistas, eles têm uma possibilidade imensa de navegarem do micro para o macro, com a possibilidade de interagir com outras profissões. Por isso que eu me considero muito feliz de ter tido a profissão de economista. Conclua, Eduardo. E como eu estava, desculpe, eu saí um pouquinho, mas esse é um copo de degustação, um copo oficial de degustação, que é o que representa a camiseta. Então, a nossa função, professor, é divulgar a olivicultura hoje, o consumir um bom azeite, que é um produto que veio para ficar no Brasil. Nós produzimos só 1% do que nós consumimos, nós importamos ainda 99%. E é essa a ideia, é a gente poder trabalhar com a educação, trabalhar em educação superior e divulgar a nossa região. Nós mesmo, agora em outubro, nós vamos participar da Olifeira em Guaíba, que vai ter uma feira de olivicultura fantástica que está sendo promovida por lá. Nós temos as parcerias em Gramado, com Olivas de Gramado, o seu Bertolucci lá, o presidente da Associação do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o Ibrolivo, o Renato. Nós temos, e aí, professor, o senhor me permita, economista às vezes parece que não tem o que fazer e fica pensando coisa, né? Que a gente não tem, está trabalhando. O ano passado, e eu vou lhe fazer uma provocação. O ano passado, eu consegui, depois de um ano pensando, eu cunhei, a gente chama cunhar o termo, enogastro-olivoturismo. A união do enoturismo, do gastroturismo e do olivoturismo numa coisa só. E eu estou tentando levar isso para o meu doutorado, que é uma base de fazer com que essa economia criativa, através das bebidas que nós produzimos, daquilo que nós servimos, da culinária tradicional, da alta gastronomia, de tudo que envolve o olivoturismo e o azeite, e que a nossa região está se propondo. Então,
a nossa função como economista é também, eu sempre digo para os meus alunos, pensar fora da caixa. É isso que nós precisamos e contribuir como economista, eu preciso contribuir com a minha região. Muito bom, E é Eduardo. isso que eu tenho tentado fazer, professor. Olha, Eduardo, meus parabéns. Eu até me lembrei das 22 leis do marketing, do All. Se você não for líder do setor, crie um setor para ser líder. E realmente nós, economistas, que temos nossa formação tão abrangente, a gente pode realmente assumir algo que às vezes as pessoas esquecem. A base do marketing, fazer mercado, é de economia. A economia criativa, olha o nome bem grande lá, economia criativa. E nós estamos deixando esse espaço aí, talvez por falta de oportunidade. Então, eu incluiria, professor, me permita, a educação empreendedora junto com a educação financeira desde a infância. Eu vou lhe dizer, eu tenho um filho com 8 anos que ele é o nosso mini-chefe. O que ele é o mini-chefe? Ele experimenta azeite, ele cozinha com azeite, ele faz receita, ele grava para o Instagram, agora ele quer ter podcast também. E ele vai fazer 9 anos. Mas é o século XXI, eu tenho impressão. Eles já nascem conectados. Olha, para você ter ideia e contribuir, na primeira oportunidade que tiver, eu vou lhe conceder um livro, Meu Marketing e Turismo, edição esgotada. Em 1999, nós começamos a discutir, tem 22 anos que nós discutimos turismo urbano no Brasil. E os colegas da PUC fizemos uma série de publicações, e hoje a linguagem é essa. É podcast, é live, muito mais pessoas. Eu tenho certeza que milhares de pessoas deverão acompanhar esse trabalho da gente e vai abrir o espaço. Então, eu vou deixar que você conclua a sua apresentação e agradecemos desde já essa audiência altamente qualificada. Eu tenho o meu site pessoal, abdombarretofilho.com.br, e também tenho outros trabalhos pelos caminhos do Rio Grande, faço uma série de palestras, inclusive na Europa, na Espanha, e eu vejo que vamos entrando num caminho muito inovador, que é abrir espaço para empreendedores como esse meu colega economista Eduardo. Conclua seu pensamento, lhe agradeço antecipadamente. Bom, professor, eu primeiro quero agradecer ao Conselho por essa oportunidade, através do senhor, que é uma personalidade, sempre é uma referência para nós economistas, assim como tantos outros, que a gente não pode, daqui a pouco, se falar todos os nomes, daqui a pouco pode esquecer um, não, então não vamos fazer isso, para não esquecer. Mas dizer o seguinte, aproveitem a conhecer os produtos brasileiros, como os nossos azeites. Aproveitem a conhecer como é que é produzido, como é que é gerado o emprego, por que a gente precisa estudar e por que nós, economistas, precisamos. Como o senhor falou, marketing é da economia, desde 1902 que se utiliza esse termo marketing. Nós somos empreendedores, nós somos desafiados a responder para a sociedade só quando as coisas estão boas, não nos perguntam. Então, nós estamos fazendo com que também haja para a sociedade aquele momento de interação. E como nós achamos essa interação? Através de uma revista. Ela é singela, mas ela está sendo vista. Ela não é uma revista local, ela já ultrapassou fronteiras. E o Brasil hoje, se eu lhe disser que produz azeite no sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor de azeite. Então, como economista, eu também preciso fazer com que essas pessoas que produzam, elas consigam vender o seu azeite. E eu fui vendedor por muitos anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar na área de vendas. Vendas veio do meu bisavô, está no sangue. Então, vender as ideias, que é uma das funções do economista, fazer com que a informação siga
é o que mais a gente gosta, professor. E eu agradeço muito ao conselho, ao seu convite, me coloco à sua disposição. Pelo caminho do Rio Grande, nós podemos fazer um bate-papo, o que o senhor precisar, e assim que eu tiver a oportunidade, eu vou mandar para o conselho para lhe entregar, vou mandar para o presidente do conselho também um exemplar, vou mandar para o Aristóteles, que nos indicou, agradecer o Aristóteles, mandar um abraço para ele. Tem o Madail, que também está sempre lá no conselho, João Carlos Madail, amicíssimo, trabalhamos juntos, que foi um pesquisador da Embrapa, onde a empresa brasileira que também promove, faz pesquisa, isso é muito importante, onde tem amigos economistas, e dizer que a gente está à disposição, sigam a revista lá no Instagram, no Facebook, busquem informações lá no nosso site, azeitesolivares.com.br, e se tiverem dúvida, entrem em contato com a gente. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, economistas que assistiram, audiência altamente qualificada. Este foi o nosso podcast inicial, City Market e Economia Criativa. Muito obrigado, até uma próxima. Seguiremos nessa linha do empreendedorismo, das pessoas que fazem e querem fazer o bem sem olhar a quem. Muito obrigado pela atenção.